Você quer vencer? Então pare de esperar por motivação, por sorte ou por circunstâncias ideais. O estoicismo nos ensina que a vitória não é um evento, é uma consequência. E essa consequência nasce de uma escolha, a escolha diária de viver com disciplina. Marco Aurélio não se tornou imperador por acaso. Epicteto não venceu sua condição de escravo por milagre. Sêneca não se tornou um dos maiores sábios da história porque o mundo foi gentil com ele. Eles venceram porque dominaram a si mesmos. E se você fizer o mesmo, o sucesso, cedo ou tarde, será inevitável. As 15 lições estoicas para dominar a disciplina. 1. A liberdade que nasce da disciplina. À primeira vista, a disciplina parece uma prisão. Horários, regras, esforço constante. Mas aos olhos do estoicismo, ela é justamente o caminho que leva à verdadeira liberdade. Epicteto afirmou com clareza: nenhum homem é livre se não é mestre de si mesmo. E essa maestria exige que sejamos senhores dos nossos impulsos, não seus escravos. A disciplina é a escolha consciente de agir conforme nossos princípios, mesmo quando as emoções pedem o contrário. É abdicar do prazer momentâneo em troca da construção silenciosa de uma vida forte, livre e íntegra. O que hoje parece sacrifício, amanhã será autonomia, porque só é verdadeiramente livre quem não depende de vontades passageiras para fazer o que deve ser feito. 2. Haja mesmo sem vontade. Os estoicos não esperavam sentir vontade para começar. Eles entendiam que a ação precede a motivação, não o contrário. Marco Aurélio dizia: fui feito para o trabalho, porque viver de acordo com a razão é cumprir o dever e não seguir o capricho do momento. No estoicismo, a verdadeira força está em fazer o que precisa ser feito, apesar do cansaço, da preguiça ou da dúvida. É no movimento que a clareza surge. A disciplina é agir com propósito, não com emoção. E é essa constância que constrói um caráter inabalável. 3. Comece pequeno, mas comece. No estoicismo, a grandeza não nasce de gestos grandiosos, mas de pequenas escolhas repetidas com coragem. Sêneca nos lembra: nada é grande de repente. Tudo o que é forte e duradouro precisa de tempo, constância e paciência. Você não precisa transformar sua vida inteira de uma vez, mas precisa dar o próximo passo com intenção. Cada atitude alinhada com seus valores fortalece sua disciplina. E com o tempo, esse hábito silencioso se torna poder. Comece pequeno, mas comece com seriedade. Porque no caminho estoico, o que importa não é a velocidade, e sim a direção. 4. Corte o que te enfraquece. A disciplina estoica exige coragem para fazer escolhas difíceis, especialmente as que ninguém vê. Você não pode construir uma mente forte enquanto permite que hábitos fracos permaneçam. Seja um vício, uma relação tóxica ou um prazer momentâneo, tudo aquilo que te enfraquece te domina. Epicteto nos ensinou que a liberdade nasce quando paramos de ser escravos do desejo. Isso começa com o corte. Cortar não é perder, é limpar o terreno onde a força pode crescer. A verdadeira firmeza não se conquista acumulando, mas renunciando ao que sabota sua integridade. Quem quer vencer precisa primeiro parar de alimentar o inimigo interno. 5. Fortaleça a mente antes que a vida te teste. Para os estoicos, a verdadeira força não está nos músculos, mas na mente que não se abala. Eles sabiam que a vida é imprevisível e por isso se preparavam internamente. Meditavam sobre a morte, ensaiavam perdas, imaginavam dificuldades não por pessimismo, mas por sabedoria. Esse treino mental, chamado praemeditatio malorum, não era fuga da dor, era enfrentamento antecipado. Porque quando você se fortalece por dentro, nenhuma crise te pega de surpresa. O estoico não espera o caos chegar para reagir. Ele se antecipa com serenidade e age com clareza. Disciplinar a mente é aprender a resistir antes mesmo de ser atacado. Isso é o que torna um homem realmente invencível. 6. Haja com intenção, não por impulso. No estoicismo, disciplina não é viver preso a regras, mas viver com propósito. É ter clareza de quem você quer se tornar
e agir de acordo com isso. Cada decisão é uma bifurcação. Ou te aproxima ou te afasta da sua melhor versão. O impulso age no calor do momento. A intenção escolhe com consciência. Por isso, o estoico se pergunta antes de agir. Isso me torna mais forte, mais justo, mais íntegro. Quando você vive guiado por princípios e não por emoções passageiras, sua vida ganha direção. E quem tem direção não se perde, mesmo em meio ao caos. 7. Cumpra em silêncio o que prometeu a si mesmo. Para o estoicismo, caráter não se prova com discurso, mas com ação. Promessas públicas alimentam o ego, mas é no silêncio das escolhas diárias que a verdadeira disciplina se revela. Sêneca dizia: obras são mais confiáveis que palavras. E é exatamente isso que distingue o forte do vaidoso. O forte realiza sem precisar anunciar, porque sua motivação não é aplauso, é integridade. O estoico cumpre o que promete a si mesmo, não para ser visto, mas para ser verdadeiro. Fale menos, realize mais. E deixe que a constância silenciosa fale por você. 8. Aceite a dor como parte do processo. No estoicismo, a dor não é um castigo, é um mestre silencioso. O verdadeiro estoico não foge dela, não se vitimiza, não dramatiza. Ele permanece firme, com a alma preparada para suportar o que vier. A dor, quando compreendida, se transforma em ferramenta. Assim como o fogo purifica o ouro, a adversidade molda o caráter. A disciplina dói, sim, mas é uma dor criadora, que esculpe virtudes como a coragem, a paciência e a fortaleza interior. Marco Aurélio escreveu: se você se depara com algo doloroso, lembre-se, não é o que acontece que te fere, mas o julgamento que você faz sobre isso. Aceitar a dor é se libertar dela. Enxergar sentido nela é crescer com ela. E suportá-la com dignidade é caminhar rumo à imperturbabilidade. A dor no caminho do estoico não é obstáculo, é passagem. E todo aquele que atravessa esse fogo, sem se render, sai mais forte do que entrou. 9. Domine o hoje. No estoicismo, o tempo é sagrado, porque a vida é feita dele. Você não precisa reunir forças para suportar o mês, o ano ou a década. Precisa apenas de clareza para dominar o agora. A disciplina estoica é filha da presença. É no instante presente que você decide agir com virtude ou se deixar levar pelo hábito. É agora que você pode escolher a coragem em vez do medo, a razão em vez do impulso, a constância em vez da dispersão. Sêneca nos alerta com firmeza: não desperdice o tempo, é a substância da vida. Cada momento perdido é vida que não volta. E cada momento bem vivido é um tijolo sólido na construção da alma. O estoico não se perde no que ainda não veio, nem lamenta o que já passou. Ele faz do hoje o seu campo de batalha e dá atenção plena à sua armadura. Dominar o hoje é dominar a si mesmo. E quem governa o presente constrói o destino. 10. Substitua prazer imediato por orgulho duradouro. O estoico entende que nem todo desejo merece ser atendido. O que hoje parece doce, amanhã pode deixar um gosto amargo. O prazer imediato é tentador, mas passageiro. Já o orgulho que nasce da disciplina, da integridade e do autocontrole, esse permanece. A filosofia estoica nos convida a sermos fiéis ao que somos, e não ao que sentimos momentaneamente. Cedemos à impulsividade por segundos, mas carregamos as consequências por dias, meses, até vidas inteiras. Por isso, o verdadeiro poder está em escolher o que constrói, e não o que apenas alivia. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. E ser senhor de si mesmo é saber dizer não ao prazer fácil para dizer sim ao caráter. Trocar o conforto de agora pelo respeito próprio de amanhã. Trocar o alívio imediato pela paz profunda. Essa é a escolha do estoico e a raiz da verdadeira liberdade, onde estabeleça regras para si e obedeça. A verdadeira liberdade para o estoico nasce da autodisciplina. Enquanto muitos esperam que o mundo os controle, o homem virtuoso se antecipa. Ele cria suas próprias regras e as cumpre. Não por obrigação, mas por convicção. Ele não precisa de vigilância externa.
porque sua consciência é seu tribunal mais severo. Ser seu próprio guia é mais difícil, mas é também mais nobre. Epicteto ensinava: ninguém é livre se não é senhor de si mesmo. E senhor de si é aquele que define seus princípios e permanece fiel a eles mesmo quando ninguém está olhando. Autocontrole é poder silencioso. É a força de quem não se dobra aos impulsos, não se perde nos excessos, não se trai por conveniência. Estabelecer regras para si e obedecê-las é mais do que disciplina. É um ato de respeito próprio. É viver com honra, mesmo no silêncio. 12. Não negocie com a preguiça. A preguiça é sedutora. Fala manso, promete descanso, oferece desculpas convincentes. Mas por trás de sua voz suave, esconde-se o atraso da alma e a perda do potencial. O estoico reconhece: a vida virtuosa exige esforço. A excelência não nasce do conforto, mas da constância. E a disciplina, embora silenciosa, é a única voz que nos leva à verdadeira conquista. Como ensinava Sêneca, enquanto você adia, a vida passa. A cada dia em que se cede à preguiça, se adia também a construção de quem se pode ser. Por isso, o homem estoico não negocia com ela. Ele age, mesmo sem vontade. Levanta, mesmo sem motivação. Porque entende que o compromisso com a virtude vale mais do que o alívio momentâneo. A preguiça sussurra conforto, mas a disciplina sussurra vitória. Baixo, firme todos os dias. 13. Perdoe as falhas, mas não tolere o abandono. A jornada estoica não exige perfeição, exige compromisso. Você vai cair, vai fraquejar, vai se desviar, mas o que define um espírito forte não é a ausência de erro, e sim a recusa em abandonar o caminho. Perdoar as próprias falhas é um ato de sabedoria. Tolher-se com culpa paralisa. Mas aprender com o erro, recomeçar com humildade e seguir com firmeza, isso é virtude. Como dizia Marco Aurélio, quando se levantar após a queda, levante-se melhor. A disciplina verdadeira não nasce da rigidez, mas da persistência. Ela entende que cada queda é parte do processo, mas desistir, isso sim, é inaceitável. Você não é definido pelo tropeço, mas pela escolha de continuar. Perdoe-se, recomece, avance. A alma estoica não busca ser impecável. Ela busca ser indomável. 14. Cerque-se de exemplos fortes. O estoico compreendia uma verdade poderosa. O ambiente molda o espírito. Ninguém cresce sozinho. Somos influenciados por aquilo que vemos, ouvimos e admiramos. Por isso, escolha com sabedoria quem te cerca. Leia os sábios, pois suas palavras atravessam os séculos como guias silenciosos. Caminhe com os firmes, porque a virtude se fortalece ao lado da virtude. E se não encontrar ninguém à altura dos seus valores, não lamente, transforme-se você mesmo nesse exemplo. Sêneca dizia: ao viver entre homens bons, você também se tornará bom. Mas quando o mundo carece de referência, o estoico acende sua própria luz. Ser exemplo não é sobre perfeição. É sobre consistência, integridade, coragem em meio à mediocridade. Cercar-se de grandeza é um ato de cultivo interior. E tornar-se um farol quando tudo à volta é escuridão. Esse é o caminho do sábio. 15. Discipline-se até que pareça natural. No início, a disciplina dói. Parece restrição, sacrifício, renúncia. Mas para o estoico, ela é apenas o caminho, não o castigo. Com o tempo, o que antes era esforço vira hábito, e o que era hábito vira caráter. O estoico entende que a virtude não nasce pronta. Ela é forjada, repetida, treinada. Cada escolha difícil fortalece o espírito. Cada renúncia consciente burila a alma. Epicteto dizia: nenhuma grande coisa é criada de repente. É com repetição e intenção que se constrói uma vida sólida. Quando a disciplina deixa de ser luta e passa a ser natureza, quando você age com retidão sem precisar se forçar, quando ser firme se torna parte de quem você é, então você venceu a si mesmo. E essa é a vitória mais estoica de todas. Conclusão inspiradora: disciplina não é castigo, é uma forma de amor, o amor mais nobre que existe, o amor próprio. Quando você se compromete com sua melhor versão, quando escolhe fazer o certo mesmo, quando ninguém está olhando,
Quando deixa de ser escravo das vontades passageiras, você se transforma em alguém que não precisa dar certo. Você se torna alguém que inevitavelmente dará certo. Como ensinava Epicteto, primeiro diga a si quem você quer ser, depois faça o que for necessário. Então, você quer vencer? Domine a disciplina. E o sucesso virá, não como um prêmio, mas como uma consequência inevitável da sua grandeza silenciosa. Se você quer transformar motivação em ação real, comece agora. Escreva nos comentários: eu crio o meu sucesso. Curta o vídeo para fortalecer essa mensagem estoica. Inscreva-se no canal A Voz do Sábio e caminhe conosco rumo à autodisciplina. E compartilhe com alguém que precisa lembrar: o sucesso começa no silêncio da prática diária. Sua jornada começou. Continue firme.